Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos de mais um vídeo hoje para a gente meditar mais um pouquinho na palavra de Deus para os nossos corações. E hoje eu quero falar com vocês sobre fidelidade. Como anda a sua fidelidade com Deus? Você tem sido fiel? Fiel nas suas palavras, fiel nas suas ações, fiel nos seus compromissos? Essa palavra é uma palavra muito forte, né? E que faz a gente pensar nas nossas atitudes. Se nós temos colocado em prática o Evangelho de Cristo, né? A fidelidade está ligada à fé, né? A fé nós sabemos que é crer no impossível. Então nós entendemos que fidelidade é a característica daquele que é fiel, daquele que demonstra zelo, respeito por algo ou por alguém, né? É aquele que demonstra lealdade. É aquela pessoa em que você pode confiar. Aquela pessoa leal, honesta, que cumpre a sua palavra e os seus compromissos. Isso é ser fiel. Né? Isso nos ensina que a fé é muito mais do que uma aceitação de uma verdade, mas ela é um compromisso com a verdade que se mostra todas as vezes que eu decido obedecer. Então, para você ser fiel, né, você vai decidir viver um compromisso de obediência continuamente, demonstrando a sua fidelidade. Num casamento é assim, quando você aceita se casar com aquela pessoa, você promete ali no altar ser fiel até a morte. Né? Ser fiel àquela pessoa, ser leal ao seu cônjuge, porque você promete, né, que você vai viver a sua vida respeitando aquela pessoa, porque você escolheu estar do lado e o seu compromisso é um compromisso de fidelidade. E o nosso relacionamento com Cristo é da mesma forma. Quando nós aceitamos a Cristo, né, como nosso único e suficiente Salvador, eu estou aceitando um compromisso de desenvolver com Ele um relacionamento de fé, confiança e fidelidade, onde eu prometo que Ele, né, que eu vou deixar que Ele governe a minha vida e que eu vou ter atitudes que o agrada e que não firam os seus princípios, os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra, que é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé. Então, todo cristão tem a Bíblia como a palavra única e genuína de Cristo e nós temos um compromisso de obedecer a palavra que o Senhor deixou para nós. Na Bíblia, nós temos vários exemplos que eu poderia estar citando de homens e mulheres que decidiram viver uma vida de fidelidade. O primeiro exemplo eu quero deixar para vocês, Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé, porque Abraão ele recebe uma promessa de um Deus e ele decide acreditar. Ele tem uma fé tão genuína que ele acredita naquilo que Deus fala com ele. Ele sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que Deus não tinha revelado qual era. Mas Abraão decide aceitar aquela promessa, acreditar, e ele vai e parte para uma terra onde Deus iria o direcionar. Deus direciona Abraão, ele vai. Mais para frente, Deus faz outra promessa de dar a ele filho e que ele seria o pai de uma grande nação. Abraão, então, tem esse filho. E quando, né, o filho já estava crescido, Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. E Abraão, em mais um ato de fé, não nega o pedido que Deus fez a ele. Eu não sei o que se passou no coração de Abraão, mas ele tinha tanta fé naquele Deus que tinha o direcionado, que eu penso que ele colocou em seu coração que o mesmo Deus que tinha o guiado, que tinha dado o filho da promessa, que foi Isaac, o mesmo Deus que estava pedindo agora a vida do seu filho em sacrifício, teria poder de ressuscitar o seu filho. Então Abraão decide entregar Isaac, mesmo doendo, mesmo angustiado, porque com certeza Abraão estava apreensivo, estava com o seu coração quebrado, mas ele era tão fiel a Deus que ele decidiu entregar o seu Isaac. E Deus prova Abraão, mas naquele ato de fé, Abraão é aprovado por Deus. E Deus, né, não permite que ele sacrifique o seu filho, né? E prova ali mais uma vez que Abraão era um homem fiel e temente a Deus. Então, o que eu aprendo com Abraão? Eu aprendo com Abraão que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele obedeceu a Deus, não temeu, ele seguiu com fé, crendo no milagre. Deus aprovou Abraão. Na Bíblia não registra em nenhum momento que Abraão questionou a Deus. Não, ele não questiona. Abraão entregou o seu Isaac, porque ele entendeu que a atitude é melhor que palavras. E a atitude de fé e de fidelidade de Abraão gerou para ele uma vida próspera e abençoada perante Deus. Deus honrou Abraão em tudo, porque ele foi um homem temente e fiel a Deus. O outro exemplo que eu quero deixar para vocês é Moisés.
Ele serviu a Deus, ele se entregou por completo ao propósito de Deus, liderando aquele povo. Moisés desenvolveu um relacionamento de fidelidade tão grande com Deus, que Deus falava com Moisés e Deus ouvia Moisés. Deus conversava com Moisés. Gente, imagina que maravilha você desenvolver uma fidelidade, uma fé, uma comunhão, um relacionamento tão grande com Deus, de você falar face a face com o seu Criador. Ele ouvir a sua voz e você ouvir a voz dele. Moisés foi escolhido como porta-voz de Deus para aquela nação. Foi escolhido para segurar as tábuas das leis do Senhor. E Moisés guiou aquele povo. Gente, Moisés teve um relacionamento de tanta fidelidade com o Senhor, que o Senhor, até na sua morte, o Senhor cuida de Moisés. Quando a nossa fidelidade com Deus é baseada em relacionamento diário com Ele, Ele nos revela a sua glória e o seu poder. Ele nos dá estratégia para vencer qualquer guerra, para enfrentar qualquer faraó, para enfrentar qualquer dificuldade. Moisés em nenhum momento trocou estar na presença de Deus. Em nenhum momento da sua caminhada, Moisés trocou a glória de Deus por bezerro de ouro. Moisés não se sujeitou a ofertas e manjares, não. Ele poderia ter escolhido viver no Egito com uma vida boa. Ele abriu mão de todas as glórias e honrarias que ele poderia ter tido para guiar aquele povo e para cumprir um propósito. Ele foi fiel e Deus o honrou. E Deus guardou a vida de Moisés. Até no seu corpo, depois de morto, ninguém tocou. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena você se entregar por completo, por amor à obra dele. Deus vai te guardar. Quantos têm trocado a sua fidelidade por facilidades? Quantos têm trocado a fidelidade por Deus por prazeres momentâneos, por glória momentânea, por coisas passageiras que não preenchem a sua alma, que não preenchem o vazio do seu coração? Não troque a glória de Deus por bezerro de ouro. Não troque a presença de Deus por nada neste mundo, porque não vai preencher o vazio da sua alma. A única coisa que preenche o vazio do seu coração é a presença de Deus. Vale a pena abrir mão dos prazeres mundanos, dos prazeres que o mundo te dá, porque eles são passageiros, mas a glória de Deus, a presença de Deus é eterna. Vale a pena servir a Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele não falha e a sua palavra não volta vazia. Ele não volta atrás, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Se ele te pedir o seu Isaac, entrega, porque ele tem o melhor para você. Seja fiel no pouco, seja fiel no muito, seja fiel na alegria, seja fiel na tristeza, seja fiel na dor, seja fiel na morte, seja fiel no trabalho, seja fiel na sua igreja, seja fiel na sua casa, onde você colocar o pé, seja fiel a Deus. A sua fidelidade vai gerar milagres dentro da sua casa. É a sua fidelidade que vai te garantir a coroa. A fidelidade, ela gera comunhão. A comunhão gera graça. A graça gera a presença. E a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Tudo. Nada se compara à presença de Deus. Não troque, não venda, não negocie a sua fidelidade para com Deus. Ser fiel é viver uma vida continuamente, obedecendo a Deus e os seus princípios. Seja fiel aos princípios do Senhor. E os princípios do Senhor são inegociáveis. Não negocie, não troque. Viva uma vida de retidão e o Senhor vai te honrar, vai te abençoar e prosperar todo o trabalho da sua mão. Seja fiel. Viva uma vida de fidelidade. Que Deus te abençoe e fique com Deus.